falar sobre a riqueza do reino de Deus, porque o reino de Deus é um reino de riqueza, amém? Não é um reino de miséria, não é um reino de escassez, não é um reino de dificuldade, não, irmão. Existem as dificuldades, mas não são de Deus, são nossas. É aqui o problema, é na nossa mente às vezes é dentro de nós. É por isso que o reino de Deus tem que nascer dentro de nós, porque se nascer dentro de nós vai mudar tudo por fora, amém? Vai mudar a gente de dentro para fora, vai transformar você de dentro para fora. É assim que Deus trabalha. Ele não trabalha de fora para dentro, a não ser da forma que vem a palavra de Deus para a nossa vida, mas é de dentro para fora que você vai compreendendo, vai entendendo, vai decidindo entregar-se a Deus. Como dissemos, cantamos essa canção, precisamos confiar em Deus, precisamos nos entregar em Deus, mesmo nas provações, mesmo na dificuldade, nós temos que escolher ficar nas mãos de Deus, amém? E essa parábola do tesouro escondido é uma parábola das mais simples e fácil de compreender, de entender, porque não está falando de qualquer coisa, está falando de tesouro. Tesouro é riqueza. Tesouro é tudo que as pessoas, meu avô já contava dos tesouros que eles procuravam, e até contava que encontravam tesouro. Os antigos tinham muita história, né? Eu não sei se é real, se não é real. Eu mais não acredito na verdade, eu sou muito incrédulo para esse tipo de coisa, mas é muita história que tinha no passado das pessoas que enterravam ouro e depois deixavam, e aí outros achavam. Tem muito essa história até hoje. Você já deve ter ouvido algumas histórias. Eu só nunca vi quem encontrou ouro, na verdade. Mas já vi história, diz que o fulano, mas ele mesmo nunca disse que encontrou, e assim por diante. Então há uma fascinação em a gente em achar uma coisa assim tão maravilhosa como um tesouro, sim ou não? Então há uma fascinação porque é uma coisa que, digamos assim, que não vai ter muito. Depois que você achar essa riqueza, não vai ser muito difícil a sua vida, você imagina. A minha vida vai ser mais fácil, porque afinal de contas, eu tirei a sorte grande, eu encontrei um tesouro. Eu encontrei um tesouro. Tem uma canção que a gente canta aqui na igreja, eu encontrei o meu tesouro. Então a gente precisa encontrar esse tesouro, porque aí a sua vida vai ser mais fácil, amém? Vai facilitar. Mas esse tesouro não é o metal mais valioso deste mundo, que é o ouro. Esse tesouro é algo muito superior a isso. É muito superior. Até o ouro agora com a guerra está desvalorizando. Mas esse tesouro aqui nunca vai desvalorizar. Amém? Esse tesouro que a Bíblia Sagrada mostra. Então ela diz assim que o reino de Deus, o reino dos céus é um reino que vem para nós. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Um reino é como se fosse um país, um governo que vem para a gente pertencer a esse reino, pertencer a esse rei, ser súdito dele. Ele é o senhor da gente, e esse rei é chamado de Rei dos Reis, amém? E o reino dele é como um tesouro escondido, está escondido, ninguém está vendo, mas está lá, ele existe, esse tesouro, ele existe, e a Bíblia diz que esse reino é semelhante ao tesouro escondido num campo que um homem achou. Então vê que desde o tempo de Jesus já contava a história dos tesouros, sim ou não? Desde os tempos de Jesus já se contava que as pessoas enterravam ouro. Naquela época ainda que, muito pior, ainda não tinha muitos, talvez não tinha muitos banqueiros, né? Alguns já tinham, mas não era como é hoje. Agora, a Bíblia diz que as pessoas enterravam, e aí Jesus mostra que o reino dele é bem semelhante a isso. A pessoa está procurando, ela precisa encontrar esse tesouro para ela se realizar, para ela ser a pessoa mais feliz da face da terra, amém? Ou mais feliz do mundo. Então a Bíblia diz que esse homem achou o tesouro, e aí o que ele fez? Ele achou e escondeu ainda, para comprar o campo, porque ele precisa comprar o campo para pegar o ouro. Aí ele vai e vende tudo que ele tem, não pode aparecer do nada com o tesouro, de algum lugar tirou, só que estava no campo de alguém, de uma pessoa. E o que ele faz? Ele fica quieto, esconde o tesouro naquela terra, e vai lá e vende tudo que ele tem. Ele pegou desde as galinhas, os porcos dele, o que ele tinha, ele vendeu tudo, a bicicleta, né? O trator, enfim, ele, talvez até empréstimo ele fez, e ele agora vai lá e consegue comprar o campo. Fez uma oferta, comprou o campo, e quando ele compra o campo, ele se torna um homem agora rico. Diga glória a Deus, porque agora o tesouro é dele. Agora ele comprou, ele pagou o preço. Então existe um preço para a gente alcançar esse tesouro. Existe um preço para você alcançar essa riqueza que vem do reino de Deus. E nós nascemos, praticamente a maioria de nós, não vou dizer todo mundo, falo por mim,
Nascemos na pobreza, na dificuldade, e aí a gente pensa assim, só assim mesmo vou ficar rico, só que eu acho um tesouro. Pois é, mas eu tenho uma boa notícia, o tesouro já está em você, amém, irmão? Você já achou, você só tem que aprender agora como você vai trabalhar isso na sua vida. Como o preço que você paga por esse tesouro, porque existe um preço, aquele homem teve que pagar. E qual foi o preço que ele pagou? Todas as economias dele. Todas as economias dele era toda a vida dele que ele tinha antigamente. Ele tinha uma vida velha. Todos nós tínhamos uma vida velha, sim ou não? Todos nós gostava disso, gostava daquilo, fazia aquilo outro, fazia mais não sei o quê, e um monte de coisa, e ninguém era senhor da nossa vida, era nós mesmos. Nós fazíamos o que nós queríamos, nós nos direcionávamos para onde queria. Gente que está lá fora pensa que quem está aqui dentro está perdendo, mas a pior coisa é quem está aqui dentro achar que está perdendo, porque quem está aqui dentro encontrou o tesouro, tem que estar ganhando. Você está entendendo? Você não está aqui para perder. Por isso que a Bíblia diz que quem nasceu de Deus é nascido para... Você acredita que isso é só uma pegadinha de Deus? É uma frase de efeito de Deus? Não, irmão, isso é uma declaração do céu para você. Se você nascer de Deus, você vai ter luta sim, vai ter batalha sim, mas você nasceu para vencer tudo isso, em nome de Jesus, porque não é um mar de rosa, porque agora a gente não bebe para encarar o problema, agora a gente não bebe para a coisa ficar mais fácil, agora a gente não sai para outros lados para esquecer os problemas, agora a gente enfrenta eles, e agora a gente vence eles, amém? Essa é a diferença. Agora as pessoas lá fora não, elas muitas vezes se acovardam, elas jogam a coisa para cá, jogam para lá, escondem os problemas, ou então fazem do que o mundo oferece subterfúgios para poder viver a sua vida. Nós não, nós aprendemos que com Deus a nossa vida é muito mais, a nossa vida é muito mais emocionante, porque nós temos o céu operando em nosso favor. Diga assim, o céu está operando em meu favor. Você crê nisso, irmão? Porque isso é uma coisa importante. Quantas vezes, depois da gente aceitar Jesus, a gente se viu em situação difícil, se viu em momentos difíceis, se viu em problemas que a gente mesmo se meteu, e de repente a gente diz, só o Senhor pode me socorrer. E quem que socorreu? Deus, irmão. Ele socorreu, Ele estava lá. Ele estava lá e Ele está lá. Ele vai estar sempre lá, irmãos. Não é por isso que a gente vai ficar tentando a Deus fazendo coisas que às vezes não deve fazer, mas a gente erra, falha e faz comete alguns erros que não é para a morte, mas é às vezes para se enrolar, é para ter problemas, e a gente sabe que somente Deus pode nos salvar, porque nós temos o tesouro. Se você precisar, você tem tudo nele. Diga glória a Deus. A gente tem que aprender a usar disso. Existe um tesouro, e este tesouro, quem achou, vende tudo, vende mesmo, troca mesmo, esquece a vida velha, acabou. Os amigos vão pegar no pé, as pessoas lá fora vão pegar no pé, um monte de gente vai pegar no pé, o diabo vai usar o mundo inteiro, familiares, para você desistir, para você entristecer. Mas se você achou esse tesouro, você larga todo mundo, você deixa todo mundo, fica aí, quer ficar, fica. Eu não fico mais. E as pessoas lá fora você tem que perdoar, elas são ignorantes, elas não sabem o que a gente é, elas não sabem o que a gente tem, elas não sabem o que a gente encontrou, elas não sabem o que a gente sabe, amém, irmãos? Então elas são dignas, né, de misericórdia, porque elas não sabem. Nós temos que orar por elas, para que elas sejam salvas. Agora nós temos que ter razão por ser a pessoa mais feliz do mundo, por ser as pessoas mais felizes da terra, porque a gente já conhece aquela vida. Não vem alguém nos falar alguma coisa lá de fora que a gente não conheça, sim ou não? Que a gente já viveu lá, a gente não vai saber. Quando eu me converti, eu ia fazer 23 anos, não vivi muito tempo lá, mas o suficiente para ter nojo daquilo lá já, e dizer, nunca mais eu quero. O que eu quero é isso aqui, o que eu quero é Deus. Deus mudou a minha vida. Eu não preciso mais da bebida, eu não preciso mais da maconha, eu não preciso mais dessas coisas. Eu só preciso de Jesus.